Mais uma informação: o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, mandou arquivar um inquérito da Operação Lava Jato sobre suspeitas de propinas da empresa JEF, dos irmãos Batista, a políticos do MDB. A investigação foi iniciada em 2018 com base em delações premiadas do ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, e do ex-diretor da JEF, Ricardo Saldi. O executivo admitiu propinas de 40 milhões de reais a senadores MDBistas nas eleições de 2014, a pedido do PT. Os valores teriam sido repassados por meio de doações eleitorais, notas falsas de prestação de serviços e entregas em espécie para o senador Renan Calheiros, o ex-senador Waldir Raupp, o governador Hélder Barbalho, entre outros integrantes do partido. Fachin atendeu ao pedido do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que considerou as provas obtidas durante a investigação insuficientes para confirmar a versão dos delatores. Fachin, no entanto, determinou que a PGR esclareça se deseja continuar o inquérito contra outros dois alvos: o ministro dos Transportes, Renan Filho, e seu ex-marqueteiro, Carlos Adriano Guedes. Alexandre Garcia, notícia que vem na sequência de uma série de notícias positivas para esse grupo empresarial, né, que estão conseguindo decisões favoráveis do atual governo e agora do judiciário também, né, Alexandre? É o desmonte da Lava Jato, né? É o que está na raiz desse assalto aí do grupo do GSI, é o que está na raiz, é a impunidade. Aí fica claro para todo mundo, para todas as faixas de criminosos, que os engravatados acabam não sendo punidos. Isso estimula os outros a fazerem um assalto como esse para tomar uma cervejinha, né? Ou o senhor Boulos, que falou, eu ouvi há pouco ele dizendo que o crime vai tomar conta de São Paulo. Como assim vai tomar conta? Né? Começou também com a desvalorização do direito de propriedade, que é a cláusula pétrea da Constituição, invadindo propriedade alheia. Isso é crime também, né? Como é crime a impunidade, descriminalizar atos e pessoas. Vai estimulando o crime, é uma bola de neve que vai crescendo. E aí as cidades brasileiras, as grandes cidades brasileiras, ficam na mão de criminosos. As pessoas perdem a liberdade de andar na rua, de ficar em casa, de trabalhar, de estudar, né? Perdem a paz. É bom que se pense nisso na eleição de domingo e que se pense que tipo de Estado a gente quer, que tipo de gente que a gente quer para administrar o Estado brasileiro, que existe para nos servir, para nos dar paz e segurança, né? E punir os criminosos, os verdadeiros criminosos. Agora, Piotr, uma decisão muito preocupante, imagino, não só pelos efeitos pretéritos, digamos assim, né, por se anular tudo aquilo que se descobriu, mas principalmente pelo recado futuro, né, pelo efeito que isso pode ter para outras eventuais investigações de corrupção, que segurança vai se ter de que as decisões vão ser cumpridas, se até delatores, quem confessou crimes, está conseguindo retirar tudo que foi dito, voltar atrás, ganhar indenização, que dirá futuros alvos de investigações como essa, né, Piotr? O Brown, por uma canetada do Supremo, neste caso a pedido inclusive do Procurador-Geral da República, está se colocando uma pá de cal quase que definitiva no terceiro valor coletivo brasileiro. Os dois primeiros eram a democracia, com liberdade de expressão, que também está sob ataque, e a estabilidade da moeda, que, convenhamos, com esse governo perdulário, também está sob ataque. O terceiro foi justamente esse combate à corrupção. Colocar político poderoso, empresário poderoso, corruptos, todos corruptos ou corruptores, na cadeia, como fez a Lava Jato. Isso está se esvaindo agora, está virando fumaça por decisões justamente do Supremo Tribunal Federal, que começaram baseadas na interpretação do CEP. O CEP de Curitiba não poderia. Depois de lá, bom, aí a gente parece ver o Supremo se vingando da Justiça de Curitiba, que colocou ordem na casa. Mas é interessante, né, porque não foi só a Justiça de Curitiba. Tudo aquilo que a Justiça de Curitiba condenava tinha sido confirmado depois, haveria de ser confirmado depois, como foi confirmado na Justiça Federal lá do Rio Grande do Sul, ou seja, já em segunda instância, depois também no STJ, ou seja, não foi uma decisão equivocada ou contaminada do ministro, do então juiz Sérgio Moro, ou mesmo da Gabriela Hart, ou seja, qualquer um desses juízes de primeira instância da Justiça Federal. Não, houve ali. A sentença foi confirmada e às vezes aumentada
pelos juízes que, obviamente, são o que se chama de corte revisionista, né? Tem a segunda instância e a terceira instância. Todo o trabalho da justiça nessa canitada, nesse entendimento do Supremo Tribunal Federal foi inútil, porque eles consideraram nada daquilo válido. Como ser juiz hoje de primeira e segunda instância com esse Supremo? Não raro você, quando senta para conversar com um deles, eles dizem, obviamente, todas as reclamações em tom bem alto contra as cortes superiores de Brasil. A começar do Supremo Tribunal Federal, que acabou com esse, digamos, latente, mas ainda imberbe valor brasileiro de combate real à corrupção. Mudando de assunto, um outro destaque: o número de moradores de rua triplicou desde o início do governo Lula. Dados do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome mostram que de janeiro de 2023 até julho desse ano, a quantidade de famílias vivendo nas ruas em todo o país passou de aproximadamente 195 mil para mais de 290 mil. Em março desse ano, com apenas 15 meses da gestão Lula, o aumento no registro de famílias vivendo nas ruas do Brasil superou o crescimento observado durante os 4 anos do governo Bolsonaro, de 2019 a 2022. A média mensal de novas famílias nessa condição ficou 3 vezes maior na comparação com a gestão anterior. No governo Bolsonaro, com a pandemia em curso, pouco mais de 1.500 famílias foram registradas todos os meses no cadastro único como em situação de rua. Sob Lula, esse número chegou a uma média de mais de 5 mil famílias inscritas mensalmente no sistema. O maior aumento foi registrado em dezembro do ano passado, quando 10 mil novas famílias entraram para a lista da população de rua. Agora, Carlo Cauti, quem não ouviu esses números todos foi o Bill Gates, né? Naquela conversa ao pé do ouvido com o Lula, lá em Nova York, não ouviu nada disso pelo presidente da República, que traçou um cenário completamente diferente. O Brasil erradicou a fome, nas palavras de Lula, né, Cauti? Tá, mas Lula mente descaradamente há anos. Toda vez que vai para o exterior, ele mesmo admitiu que mente, exagera nos números e faz aquele teatrinho que os estrangeiros que não estão aqui no Brasil não conhecem a realidade brasileira, não vivem o que acontece, por exemplo, nas grandes cidades do Brasil, não leem jornais brasileiros, não sabem o que está acontecendo. Então, ele pode falar o que bem entender, porque eles vão achar a única verdade, que é muito diferente da realidade dos brasileiros. E uma realidade também muito diferente daquilo que os números oficiais mostram, né? Porque se temos um desemprego, por exemplo, na mínima histórica no Brasil, se temos um PIB que está crescendo mais do que o esperado, se temos uma economia que está bombando, como dizem o ministro da Fazenda e todo mundo lá do governo, da equipe econômica, por que temos então, estamos vendo triplicar o número de pessoas que vão para as ruas? Se o Brasil deveria estar se tornando mais rico, por que temos um recorde na erogação de Bolsa Família? Por exemplo, 1 brasileiro a cada 4 recebe diretamente o Bolsa Família e 1 a cada 2 recebe algum tipo de dinheiro público, de subsídio, de benefício do governo federal. Então, evidentemente, temos um problema grave. Temos um problema de uma economia que não está crescendo como deveria. Alguns números deveriam começar a ser criticados. A gestão do IBGE pelo próprio presidente está sendo criticada pela equipe técnica do IBGE, ou seja, o Postman, nomeado pelo Lula no chefia do IBGE, está sendo criticado pelos próprios funcionários de carreira da instituição, ou seja, esse mundo de mil maravilhas que é desenhado pelo Lula e pelo Haddad, toda vez que eles falam com a imprensa, que obviamente é extasiada pelas falas do Lula, ou internacionalmente, os números mostram que não existe.